E o Palmeiras, que enfiou 4-0 no Universitário do Peru, também assegurou mais uma contratação. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses dois temas e te atualiza sobre o Corinthians. Qual o prazo do Timão para a volta de Yuri Alberto? Informação importante. Falo também sobre o São Paulo, que está decidido a contratar um lateral que faz sucesso na Série B. Já o Grêmio fechou a contratação de um jogador super importante do Palmeiras. Para completar, Anderson Talisca pode voltar ao Brasil nessa janela de transferências? Falo também sobre Caio César na mira do Cruzeiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças, Felipe Luiz demorando para aceitar a proposta de prorrogação do contrato do Flamengo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Queria lembrar que estou fazendo sempre que possível 3 vídeos por dia, para deixar você por dentro de tudo que está rolando sem perder nenhuma informação de mercado, beleza? Quero contar ainda que o meu grupo do Telegram segue ajudando bastante as pessoas. Se você quer ter uma orientação na hora de fazer sua fezinha, bem simples, tem link no comentário fixo ou na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o nosso Telegram ao clicar nesse link e a partir daí vai receber sugestões de como fazer a sua fezinha ao longo do dia com campeonatos no Brasil e no exterior, aumentando suas chances de ganhar. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa, que acertou o empréstimo do zagueiro Biazos para o CSA, time que disputa a 3ª divisão do futebol brasileiro. Biazos era um dos principais atletas da Lusa, que foi eliminada no último sábado da Série D e só volta a jogar em 2026. Já a rodada do futebol para o Brasil nessa quinta-feira foi perfeita. Os 3 times que entraram em campo na Libertadores e na Sul-Americana venceram. Destaque para a vitória por 4-0 do Palmeiras contra o Universitário em Lima, no Peru. Só uma observação, as oitavas de final tiveram 8 gols. E metade desses gols foram marcados pelo Palmeiras, todas as outras partidas com placares bem apertados. Como, por exemplo, a vitória do Botafogo contra a LDU no Newton Santos. O Arthur marcou no começo da partida a vitória por 1-0. O Botafogo agora vai precisar empatar no jogo na altitude de Quito na semana que vem. Pela Sul-Americana, de virada, o Atlético Mineiro venceu o Godoy Cruz por 2-1. Primeiro tempo horrível do Galo, que saiu perdendo. A virada começa com um gol de Coelho e no finalzinho da partida, com um toque de peito de Renier, que havia acabado de entrar para fazer sua estreia, o Hulk balançou as redes, garantindo a vitória por 2-1. Bora falar agora sobre o Vasco, que tentou a contratação do zagueiro Léo Duarte, você vai lembrar dele. Atleta revelado no Desportivo Brasil e com boa passagem pelo Flamengo, hoje pertence ao Istambul Başakşehir. A equipe turca não quis abrir conversas com o Vasco, entendendo que o Léo tem papel importante por lá. Já Andrés Gomes desembarcou no Rio de Janeiro na noite dessa quinta-feira e falou como atleta do Vasco. Ele disse que está muito bem fisicamente, apesar de sentir uma dor no quadríceps. Para completar, registrar que o Fortaleza recusou proposta de 22 milhões de reais pelo zagueiro Gustavo Mancha, revelado no Verdão, e que ainda tem parte do percentual preso ao Palmeiras. O interessado era o Olympiacos da Grécia, que prometeu melhorar sua oferta nos próximos dias. Hora de falar sobre o Flamengo. Você sabia que Felipe Luiz ainda não aceitou a proposta para prorrogação do seu contrato? O vínculo atual entre o técnico e o Fla se encerra em 31 de dezembro. E de acordo com o jornal Globo, há mais de um mês nas mãos do Felipe Luiz essa oferta para prorrogação do contrato até dezembro de 2026. Confesso que não entendi o motivo que fez o Felipe Luiz não aceitar ou postergar essa decisão. Todo treinador de futebol no Brasil quer ter segurança de que vai ficar no cargo por mais tempo. O José Boto e o BAP, o diretor de futebol e o presidente do Flamengo acenaram com a intenção de prorrogação desse contrato, mas o Felipe Luiz tem postergado sua decisão. Técnico que havia assumido o Flamengo no final da temporada passada, 60 jogos com 40 vitórias e 3 títulos importantes, embora nesse momento o viés seja de baixa. Tudo por causa das eliminações nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes para o Bayern de Munique e na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. A pergunta que me foi feita durante a live eu quero retransmitir para vocês e que me parece bem pertinente. Se por um acaso o Flamengo for eliminado para o Internacional na próxima quarta-feira, jogo da Libertadores da América, partida de volta das oitavas de final no Beira-Rio, o Felipe Luiz vai ter a segurança de que essa proposta que foi feita seguirá valendo?
Enfim, use o espaço para comentário e registre o que você pensa sobre o assunto, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro e a busca por atacantes de lado de campo. Luiz Sinisterra deve ser anunciado muito em breve. Negociação com o Bournemouth avançou e a tendência é que esse atleta vire reforço assim que desembarcar em Belo Horizonte e passar por exames médicos. Mas não para por aí, o Cruzeiro busca outras alternativas. Matheus Gonçalves dificilmente será reforço. O Flamengo não quer negociá-lo com o clube brasileiro. Cheguei a falar sobre Matheus França, atleta revelado no Flamengo que pertence ao Crystal Palace. A pedida do jogador e do clube inglês são muito altas e esse nome está praticamente descartado. Até por isso surgiu mais uma alternativa nas últimas horas. Trata-se de Caio César, atacante de 21 anos de idade, revelado na base do Coritiba e que havia sido comprado no início desse ano pelo Al Hilal. O time da Arábia Saudita desembolsou 10 milhões de euros para comprar o ponta, que é muito habilidoso, do Vitória de Guimarães. O Caio César não conseguiu explodir no futebol saudita. Tem alternado bons e maus momentos, é mais reserva do que titular, até porque a concorrência dele é bem pesada. Ele, por exemplo, disputa a posição com o Malcom, um dos melhores atacantes brasileiros em atividade no mundo. Negociação entre Cruzeiro e Al Hilal existe. Há otimismo da parte do Cruzeiro em relação às tratativas que podem ser fechadas por um empréstimo com obrigação de compra ou eventualmente a compra. O Al Hilal quer pelo menos recuperar os 10 milhões de euros investidos na aquisição desse atleta. Bora falar agora sobre a chance de Anderson Talisca jogar no futebol brasileiro. Depois de Flamengo, Corinthians e Bahia sondarem, foi a vez de o Grêmio entrar em contato com o meio atacante de 31 anos de idade. O Marcelo Marques, que é o dono de uma das maiores panificadoras do país e responsável por colocar dinheiro no Grêmio, o mesmo cara que havia tentado levar o Roger Guedes para o tricolor, fez uma sondagem a Anderson Talisca para entender as condições de negócio. Mas dá para descartar que o Talisca chegue ao futebol brasileiro na janela de julho. Ele tem mais um ano de contrato na Turquia e o Fenerbahçe hoje pede 30 milhões de euros ou 189 milhões de reais para liberá-lo. O jogador é importante, voltou de contusão, inclusive disputou 28 minutos numa partida contra o Feyenoord e nesse pouco tempo conseguiu fazer um dos gols da vitória por 5-2 que levou o Fenerbahçe para a última eliminatória antes da fase de grupos da Champions. E se o Fenerbahçe conseguir essa classificação, embolsa cerca de 70 milhões de euros, muita grana em jogo. Decisão super importante. Além da questão envolvendo o Fenerbahçe, que não quer liberar o Anderson Talisca, tem também a questão financeira. Por lá ele ganha 3 milhões e meio de reais mensais. A tendência é que o Talisca, ao fim desse contrato com o Fenerbahçe, escute propostas do Brasil para voltar para cá. Isso vai acontecer em julho do ano que vem. Hora de falar sobre o São Paulo, que encontrou um lateral direito e está insistindo para que Mailton se torne reforço do tricolor. Ele chegaria para disputar a posição com o Cedric. Se você não conhece o Mailton, eu te apresento. Atleta de 27 anos de idade, formado na base do Palmeiras e que pertence ao Metalist da Ucrânia. Faz grande temporada com a camisa do Chapecoense. Mesmo sendo lateral direito, é o artilheiro da equipe na Série B. Foram 19 jogos com 6 gols e 5 assistências, ou seja, o cara tem 11 participações em gol como lateral em apenas 19 jogos. Se a gente levar em consideração toda a temporada, 29 partidas, 7 gols e mais 6 assistências. Depois de ser revelado pelo Palmeiras, ele passou por Santa Cruz, Mirassol, Operário, Atlético Mineiro, Coritiba e Metalist, que detém seus direitos econômicos. Primeira proposta feita pelo São Paulo Metalist foi reprovada. São Paulo queria o jogador por empréstimo, sem compensação financeira, e caso quisesse ficar com o atleta, o Metalist cederia o jogador sem custos, até porque o Metalist ainda deve uma grana ao São Paulo pela aquisição do Paulinho Boy. O Metalist disse que nessas condições não sai negócio. São Paulo até cogitou desistir do acordo, mas reabriu tratativas e agora topa colocar uma pequena compensação financeira, além do perdão da dívida, para que o Mailton se torne reforço do tricolor. Posso assegurar que se depender do jogador e do seu staff, o negócio vai acontecer. O Mailton está muito animado com a chance de se mudar para o São Paulo. Só para completar, registrar que criaram uma fake news envolvendo o Juan Foyth, lateral direito argentino que já jogou na seleção, 27 anos de idade. Ele pertence hoje ao Villarreal e teria sido especulado, teria sido cogitado no São Paulo. Não há nenhuma negociação envolvendo esse atleta, que tem contrato no Villarreal até 2029 e está avaliado em 10 milhões de euros. Bora mudar de assunto e falar sobre mais uma despedida no Palmeiras. Marcos Rocha se acertou nas últimas horas com o Grêmio e deve ser anunciado em breve.
poucos dias depois de Mike fazer o mesmo caminho, trocando o Palmeiras pelo Santos. O Marcos Rocha tinha contrato até 31 de dezembro e vinha sendo pouco aproveitado, especialmente depois da chegada do Kelvin, ele se tornou peça ilustrativa. O Abel Ferreira tem a intenção de fazer do Jair o titular absoluto e o Kelvin o reserva imediato. Terceira opção ficaria para alguém vindo das categorias de base, no caso o Gilberto. Até por isso, o Marcos Rocha percebeu que estava sobrando e começou a buscar alternativas no mercado. O Grêmio apareceu com uma proposta interessante de vínculo até dezembro de 2026. E o anúncio deve acontecer nessa sexta-feira. Dessa maneira termina uma das passagens mais vitoriosas da história recente do Verdão. Marcos Rocha venceu praticamente tudo. Carreira dele que é super vitoriosa, o cara faturou em todos os clubes 3 Libertadores, 3 Campeonatos Brasileiros e mais 2 Copas do Brasil. Importante lembrar que o Grêmio buscava um lateral direito já há algum tempo, chegou a sondar o Mike, chegou a buscar outras alternativas e acaba de fechar com o Marcos Rocha. Só para completar, registrar que com a saída do Marcos Rocha, restaram apenas 3 atletas no Palmeiras que estavam lá quando o Abel Ferreira foi contratado no fim do ano de 2020. São eles o goleiro Everton, o zagueiro Gustavo Gomes e o meio-atacante Rafael Veiga. Todos os demais já foram negociados. Hora de falar sobre o Palmeiras, dia bastante feliz. Primeiro por mais um reforço, Jefité, lateral esquerdo, revelado no Fluminense e que pertencia ao Rangers, foi comprado na tarde dessa quinta-feira. Rolou uma reunião em Londres entre representantes do Palmeiras, representantes do jogador e também do time escocês. O martelo foi batido, as cifras não foram reveladas, há quem fale em 5 milhões de euros. Vou esperar mais um pouco para tentar buscar essa informação mais precisa. Só para lembrar que o Rangers havia comprado o Jefité do Apoel por 800 mil euros, que equivaleram a 80% dos direitos econômicos. Na temporada passada, o Jefté foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato escocês e assina com o Palmeiras um contrato de 5 anos, chega para ser o reserva do Piquerez e ocupar a posição que era até outro dia do Vanderlan, negociado com o Red Bull Bragantino. Importante contar, porém, que nas redes sociais, torcedores do Rangers comemoraram a saída do atleta, meio que agradecendo ao Palmeiras por se livrarem do lateral esquerdo brasileiro. Confesso que fiquei surpreso com a reação dos torcedores. Para completar, registrar a excelente vitória palmeirense contra o Universitário no Peru, jogo de ida das oitavas de final, o 4-0 foi gigante. Grande atuação de Flaco Lopes, que marcou 2 vezes. Vitor Roque também desencantou, fez grande jogo, marcou gol, sofreu pênalti, enfim, atuação do Palmeiras muito convincente. O Palmeiras pode até poupar todos os seus titulares na partida de volta, que vai passar para a próxima fase, e aí aguarda o vencedor do confronto entre Libertad e River Plate, que se enfrentaram na noite dessa quinta-feira no Paraguai. Só para completar, registrar também que Gustavo Gomes, autor do primeiro gol do jogo de pênalti, se tornou o zagueiro com mais gols na história da Libertadores, foram 13 gols marcados. Quero fechar o vídeo para te atualizar sobre a situação de Yuri Alberto. Nas últimas horas, um especialista ouvido pelo GE chegou a dizer que o Yuri Alberto precisaria de 3 meses para voltar a jogar por conta da cirurgia de retirada de uma hérnia inguinal. Isso significaria que o Yuri Alberto só ficaria à disposição de Dorival Júnior a partir de 14 de novembro, péssima notícia para um Corinthians que tem jogos importantes, decisivos e já não conta nesse momento com Memphis Depay, recuperação de uma lesão muscular que vai durar mais ou menos um mês, além de Carrilho, que só volta a jogar na próxima temporada por conta de uma cirurgia no tornozelo. Fui conversar com o pessoal do Corinthians até para confirmar esses 3 meses de ausência, com direito a 8 semanas de repouso. Esse especialista ouvido pelo GE chegou a falar que quem opera uma hérnia inguinal precisa ficar cerca de 2 meses sem qualquer atividade física. O Corinthians trabalha com dados e previsões e projeções muito diferentes. A expectativa é de que o Yuri Alberto esteja de volta no início do mês de outubro, ou seja, 1 mês e meio de recuperação. E o Corinthians se baseia para fazer essa projeção na recuperação de 2 atletas que também tiveram a retirada de uma hérnia inguinal nesse ano. O primeiro deles, o Gustavo Henrique, que operou no início de maio e voltou 1 mês e meio depois. O Hugo fez a mesma cirurgia, o Hugo lateral esquerdo, e está voltando a fazer atividades físicas depois de 1 mês de recuperação. A tendência é que ele precise de mais 15 dias para voltar a jogar. 1 mês e meio é mais ou menos o que pensa o Corinthians em relação a Yuri Alberto. Só para completar sobre o Timão, que segue em busca de reforços, mas antes precisa resolver seu transfer ban, aqueles 33 milhões de reais pendentes na FIFA por conta da compra que não foi paga de Félix Torres junto ao Santos Laguna. E você, curtiu as informações? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.